quem traz, olha, as pessoas, eu falo isso aqui o tempo todo, e as pessoas não guardam isso. O Espírito Santo diz, vai para a igreja, aí eu resisto e não venho. Mas o Espírito tentou, o Espírito falou, mas não vem. O que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar os irmãos, vou lá a força, trazer a força para cá? Eu não faço isso. Se o Espírito Santo não estiver comigo para unir esse povo aqui, então eu não vou atrás de ninguém forçar a vir a esta igreja. Então eu sempre digo, se você está aqui é porque o Espírito Santo lhe trouxe. Louvado seja o nome de Jesus. Aí vem assim, ó, no versículo 6 diz, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí eu deixo a pergunta no ar, porque as linhas de interpretação não estão batendo. Uns diz, gente, Deus não vai haver arrebatamento. Uns diz, não vai haver arrebatamento. O outro diz, não, vai haver arrebatamento, mas é lá no meio da grande tribulação. Outro diz, não vai haver arrebatamento nem no início e nem no meio, só vai ter no fim. Outros diz, não, eu não batizo em nome de Jesus, eu só batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro diz, não, eu só batizo em nome de Jesus, eu não acredito que exista 3 Deus. Outro diz, Jesus morreu numa estátua. Outro diz, não, nós temos que guardar a lei. Outro diz, não, eu tenho que ter a idolatria dentro da minha igreja, eu tenho que usar dessas artimanhas para encher o culto. E até carnaval se coloca dentro da igreja. E agora, irmã, você vai observar o que estou postando nas redes, são aquele movimento que se vê em terreiro de candomblé. Até as roupas são específicas, né? São de cores específicas. Quer dizer, as mães de santo se vestem de branco, né? Se vestem de branco. As igrejas eles adotaram essa ideia de se vestir de branco também, de rosa, né? As roupas todas cheias de flores, e é toda. E quando pensa que não, eu fico olhando 1, 2, 3, 4 vestidos com a mesma roupa. Que ritual são esses? E para adorar a Deus precisa desses rituais? Não precisa. Domingo eu falei aqui que o reteté dentro de uma igreja chamada cristã não é permitido. Dentro da igreja de Cristo, em um culto sagrado, não pode ter reteté, não pode os irmãos rodopiar e pular e cair no chão e se arrebentar e perder a consciência, não pode. Por quê? Porque é uma dança que invoca uma entidade maligna. Esse reteté foi usado pelos africanos macumbeiros na magia negra para invocar um demônio chamado voodoo na religião deles. Então, o que é que acontece? A igreja adaptou o reteté aos cultos. Isso quer dizer profanação. Estão profanando o culto, a adoração. Já não é mais interessada a Deus, mas é invocando entidades malignas. E quando a gente olha as pessoas que muitas das vezes vão para evento e chega lá, se manifesta alguém no demônio, o demônio pega, derruba lá e vão entrevistar. Vão conversar, o que é que você quer, como você entrou, qual é o propósito disso, e fica entrevistando um maligno. E quando vai expulsar, não, você é fraquinho, eu quero mais forte. Se manifesta mais forte, invoca mais demônio para aquela pessoa. Ao invés de ser um pastor, está se comportando como um bruxo, invocando um demônio para entrar no crente ou na pessoa que está endemoniada. É o Espírito Santo. Mas ali foi Jesus. Foi Jesus. Ele, quando deu ordem para nós, ele disse: ide, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Em meu nome, olha, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Mandou entrevistar. A ordem foi bem clara. Ele não mandou entrevistar demônios.
fazendo o quê? Estão profanando o local de culto, a própria igreja, e eles mesmos se tornam bruxos, porque invocam os demônios a se manifestar nos crentes dentro do sábado. E é isso que acontece em muitas igrejas aqui, que já perderam a presença real do Espírito Santo. Aí, o que é que eu quero falar sobre os dons? Qual é o primeiro dom que eu especifiquei aqui? Ou que Paulo especificou? Paulo disse, no versículo de número 8, Paulo falou que porque há um pelo mesmo Espírito, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Vamos ver o que representa a palavra da sabedoria? A manifestação aqui. O dom da palavra da sabedoria, conforme 1 Coríntios 12:8, trata-se de uma mensagem vocal sábia, anunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo em uma situação ou problema específico. Atos capítulo 6, versículo 10. Vamos ler. Olha só, irmãos, o que a palavra da sabedoria ela representa uma mensagem sábia, uma mensagem cheia de sabedoria, proveniente do Espírito. Não é a inteligência humana, mas sim a sabedoria especial que vem e se manifesta no pregador, porque foi ali manifestado pelo Espírito Santo. Essa sabedoria é especial porque ela é representada como um dom. A palavra da sabedoria é um dom que o Espírito Santo se utiliza do crente quando ele possui esse dom. Então, vamos ler aí o texto de Atos. Está vendo? Quem era que estava falando? Quem era que estava com esse dom? Estevão, né? Não é Estevão que está falando aí? Atos capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo número 6, versículo 10. Então, Estevão estava cheio de sabedoria. Esse aqui está sendo indicado como o Estevão possuía essa sabedoria dada pelo Espírito. E aí ele foi usado com sabedoria para expressar e revelar e ensinar e apregoar a palavra. E se a gente for ler todo o texto em que Estevão está pregando para os judeus, nós vamos perceber que ele começa falando do Velho Testamento e vem passando e até chegar em Cristo. É uma coisa interessante, né? Somente quem tem a sabedoria divina consegue entender os textos sagrados e não divergir. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, a linguagem, a palavra da sabedoria, ela é manifestada pelo mesmo Espírito que está no Brasil, que está na África, que está no Japão, que está na China, que está na Índia. Ele opera através do crente com a palavra da sabedoria. E a interpretação da Bíblia não podia ser outra, não ser a mesma que acontece no mundo inteiro. Porque quem está interpretando através do crente é o Espírito Santo. A linguagem tem que ser uma só. Para todas as igrejas, por mais que seja o mais diverso ministério, milhares de ministérios, a linguagem precisava ser a mesma. Mas pastor, todo mundo lê a Bíblia, mas interpretam divergindo do que a própria Bíblia está apontando. Eles endossam mais, eles botam coisa, eles gritam, eles fazem um monte de coisa para fazer com que os irmãos entrem em êxtase. E eu digo uma coisa: o Espírito Santo, no nosso culto, o Espírito Santo não permite